de pensamento elevado ao mais alto, em sintonia com nós mesmos. Vamos sentindo a presença amorosa de nosso anjo guardião, de nossos mentores, elevando a nossa faixa vibratória, nos convidando ao recurso divino da prece para entrarmos em sintonia com Jesus. Nesta oportunidade, vamos agradecer ao Pai por tudo que temos, por tudo que somos, pelas bênçãos dos ensinamentos do Evangelho do Cristo Jesus, pela oportunidade bendita de estarmos experienciando a vida na Terra. Que o Evangelho de hoje traga os frutos benéficos não só da transformação do campo vibracional de nosso lar, mas que principalmente nos traga as bênçãos da luz que ilumina o nosso espírito. Que as bênçãos do alto recaia sobre toda a nossa família. Que o passe seja instrumento divino para tratar não só das mazelas do corpo, mas principalmente das mazelas da alma. Que seja fonte de bênçãos, de limpeza do corpo e do espírito, de renovação de nossas forças para prosseguirmos a caminhada. Que a água colocada para ser imantada receba as energias do mais alto, se transformando numa fonte divina, no bálsamo de alívio de todas as nossas aflições, no medicamento curativo para as feridas não só do nosso corpo, mas principalmente da nossa alma. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, pelas bênçãos do Evangelho em nosso lar, ambiente que nós, através da prece, purificamos todos os dias, para que seja o porto seguro da nossa família, escola de bênçãos, ambiente de repouso, de refazimento a todos nós, após a refrega de mais um dia. Que Deus abençoe pela oportunidade bendita de trazermos a luz do Evangelho, não só para o nosso lar, mas para os nossos corações, que assim seja. E amparados pela esfera maior, vamos prosseguindo os estudos do livro Pão Nosso, obra de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 114, Novos Atenienses. Abaixo, uma epístola que está presente no livro de Atos, capítulo 17, versículo 32. Diz assim: Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Abaixo desta epístola, Emmanuel traz a sua mensagem, nos convidando à reflexão. Assim prossegue. O contato de Paulo com os atenienses no Areópago apresenta lições interessantes aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava as suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor, se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas reverenciá-lo-ia, então por sábio, apresentando-o ao mundo na moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia,
refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida, além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna. São atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, afirmando a lei de responsabilidade para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso escarninho dos admiradores diminutos, antes que os deixam sozinho, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Através dessa mensagem, Emmanuel nos convida a refletir sobre a dificuldade, ainda nos tempos de hoje, que a humanidade tem quando se trata das coisas eternas, das coisas do Espírito. Queremos sim estar nos grandes templos de oração. Queremos ver os nossos irmãos como lá no passado, no aerópago divino, fazendo a sua pregação, ou seja, no mais alto pedestal da tribuna, desde que o assunto seja de nossos interesses, que venha de acordo com as convenções humanas. Mas quando nós somos chamados à realidade da verdadeira vida, nós fugimos, assustados, porque nós ainda não estamos preparados para a compreensão de que não é o corpo que anima o espírito, e sim o espírito que anima o nosso corpo. Somos eternos apaixonados pelas convenções terrenas, pelas coisas do mundo. Nos esquecemos de que a vida é uma passagem, que o espírito é imortal e que nós precisamos estar todos os dias nos preparando para a nossa verdadeira realidade, a realidade do espírito. Fugimos da verdade, porque ainda não temos a capacidade intelectual, moral e espiritual para a compreensão de que somos espíritos em missão, devendo utilizar-se da breve passagem pela terra para o trabalho que se faz necessário de progressão do espírito em todos os aspectos da alma, seja no campo intelectual, moral e principalmente espiritual. Então é comum fugirmos da nossa própria realidade. E isso não acontece só nas grandes tribunas, não. Essa fuga da realidade acontece muitas vezes no seio da nossa própria família, quando alguém de espírito mais amadurecido busca o entendimento da verdadeira vida após a morte. Todos se afastam, porque ninguém quer se desdobrar para alcançar a compreensão de que nós somos espíritos eternos,
E enquanto experienciamos a vida na terra, somos apenas almas que devem se apegar ao trabalho para a compreensão da sua verdadeira realidade, buscando através das lições que a vida nos oferece, reparar as faltas passadas, proporcionar-nos oportunidade de buscar no Evangelho as bênçãos que possam iluminar o nosso caminho. Acontece também no nosso trabalho, acontece na nossa vida cotidiana. E Emmanuel, através da lição, nos convida a estarmos todos os dias preparando a nossa bagagem para que nós, de retorno à casa maior, a nossa verdadeira pátria, que é uma das moradas da casa do Pai, que nós possamos levar em nossa bagagem o mínimo de compreensão, para que uma vez libertos da matéria, possamos nos educandários da alma aproveitar mais a oportunidade de continuar o trabalho que se faz necessário para a autoiluminação do nosso espírito. É bem possível que, assim como Paulo ficara sozinho na tribuna quando tratou de assuntos referente à autoiluminação do espírito, é bem possível que nós passemos pela mesma experiência. Mas o Cristo Jesus nos ensina a todos os dias trabalhar em nós mesmos a humildade, a compreensão, a fé e a perseverança. Porque haverá um dia em que todos serão despertos para a mesma realidade. Então, que a doutrina espírita não seja apenas vista como a religião do futuro, mas que ela seja o futuro de todas as religiões. Porque o Cristo Jesus, quando passou pelo orbe terreno, não elegeu essa ou aquela denominação religiosa. Abraçou para si a bandeira alva do amor, unindo os povos, independente da sua filosofia. Então, para nós, que já estamos despertos para a realidade da vida imortal, que continuemos perseverantes, acreditando na proposta do Mestre Jesus, trabalhando no bem pelo bem, semeando a luz em todos os corações, mesmo que muitos destes corações ainda permaneçam fechados para o entendimento da verdadeira proposta do trabalho do Cristo Jesus. Que nossas vibrações, que nossas orações, que o nosso trabalho seja permanente na terra, porque quando nós não conseguimos iluminar a maioria dos corações que ainda dormitam nas trevas da ignorância, atados pelas coisas do mundo, as nossas vibrações serão sempre de grande valia para Jesus, para a iluminação de todo o nosso globo terreno, para a modificação do campo vibracional da Terra, beneficiando a tudo e a todos, beneficiando a natureza, os animais, beneficiando os corações despertos e beneficiando principalmente aqueles irmãos que ainda estão dormindo na ignorância. Que Jesus ilumine todos os corações humanos na terra e que nós, que trabalhamos assim como Paulo, defendendo os princípios da imortalidade da alma, utilizando
das obras da codificação de Allan Kardec, beneficiando-nos também do trabalho de Francisco Cândido Xavier, trazendo para nós as mensagens evangelizadoras de Emmanuel, que nós sejamos para estes irmãos o porto seguro quando se sentirem cansados, que continuemos aliados do Cristo Jesus, nesta proposta de trabalho, de iluminação do nosso espírito e de iluminação do espírito de todos os nossos semelhantes, independente do grau de entendimento que cada um carrega consigo. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Ilumine todos os corações humanos, nos proporcionando as bênçãos para que, no caminho de retorno à casa do Pai, sejamos uns pelos outros. Estejamos comprometidos com o Cristo Jesus, de não deixarmos ninguém perdido à beira do caminho. E é com esse sentimento de gratidão que nós agradecemos aos benfeitores amigos que trouxeram mais uma proposta de reflexão para o nosso amadurecimento espiritual aqui na Terra. Vamos vibrar por todos aqueles que vizinham a nossa casa, pedindo que todos tenham paz, luz, harmonia. Aqueles que moram na mesma rua, no mesmo bairro, que convivem conosco. Que a bondade e a fraternidade esteja sempre presente em nossos corações. Vamos vibrar pelas nossas casas de oração, pelos seus dirigentes, por todos aqueles que se dispõem ao trabalho de levar a luz para clarear as consciências humanas. Que a nossa casa espírita seja sempre o porto seguro para todas as almas cansadas. Que Jesus possa atuar em todos os corações, trazendo paz, luz, fé, amor e principalmente esperança. Vamos vibrar neste momento por toda a nossa família. Aos consanguíneos que já retornaram à casa do Pai, vibremos paz e luz, que possam encontrar nos educandários da alma a oportunidade de trabalho para aperfeiçoamento da luz de seu espírito. Aos que estão na morada terrena, rogamos ao Senhor que adentrem os seus lares, modificando o pensamento e os corações para o trabalho de edificação do espírito. Que os laços consanguíneos sejam reapertados pelos laços do amor, do perdão, da compreensão, da bondade e da fraternidade. Voltamos agora, apresentando aos benfeitores celestes que estão conosco neste círculo de luz, a nossa família, aqueles que por vontade do Pai convivem conosco sobre o mesmo teto, estão sobre a nossa responsabilidade e tutela. Que Jesus esteja conosco neste trabalho de transformação de nós mesmos e de transformação daqueles que o Senhor nos confiou, que a nossa casa seja escola divina, escola de bênçãos, onde nós possamos preparar os nossos tutelados para a realidade da imortalidade da alma. Pedimos aos benfeitores amigos neste momento para nos ajudar na limpeza do nosso lar, na transformação do nosso ambiente doméstico, iluminando cada cantinho da nossa casa, preenchendo de luz as colunas de sustentação do nosso lar. Que todas essas energias estejam presentes no exterior de nossa casa, iluminando cada cantinho do nosso quintal, as nossas plantas, que elas possam trazer as energias e o perfume das flores para a nossa casa, para o nosso dia a dia. Vamos vibrar pelos nossos animais de estimação, pelo local que servimos a água e os alimentos. E voltando a esta plenária de oração, nos apresentamos aos benfeitores amigos para recebermos as energias sagradas do passe.
Jesus, que o passe seja instrumento divino, transformador de nossas vidas. Que o Senhor permita-nos beber da sua fonte fecunda e infinita de amor, transformando-nos o corpo e o espírito, tratando as mazelas do corpo e da alma, trazendo para nós energias renovadoras, que nos fortaleça para prosseguirmos a caminhada terrena, equilibrados, com saúde, com paz, com harmonia. Jesus, abençoe a água que nós colocamos à disposição para ser imantada. Que esta água seja transformada através das energias do mais alto e as energias primárias da terra, em medicamento de tratamento e de cura das mazelas do corpo e da alma, que ela seja também o alimento do nosso espírito. Jesus, abençoe o nosso ambiente de trabalho, que todas as energias ali sejam renovadas. Abençoa, Jesus, todos aqueles que compartilham conosco a semana no nosso trabalho, na nossa jornada. Que possamos trabalhar juntos, aprimorando a nossa capacidade intelectual e moral. Que o trabalho seja ferramenta divina para a aquisição de valores, não só materiais, mas principalmente espirituais. Jesus, agora que recebemos toda a luz em nosso lar, permita que as nossas vibrações ilumine o lar de todos os nossos irmãos. Vibramos com muito amor pelos lares que padecem pela enfermidade, onde as famílias costumam se degladiarem diante das dificuldades. Permita, Jesus, que a tua luz cure o enfermo da nossa família que padece das enfermidades do corpo e do espírito. Mas abençoe para que a família permaneça unida, lutando e respeitando a dificuldade do outro, levando no coração a bondade, o amor e a fraternidade. Que nesses momentos difíceis possamos ser uns pelos outros. Jesus, abençoe os corações sofridos pelo luto. Fazer com que haja compreensão de que a vida é eterna e que a prece pode ser o link sagrado de ligação com o nosso ente querido que retornou à casa do Pai. Que a nossa prece possa iluminar o caminho daqueles que amorosamente foram chamados à eternidade espiritual. Jesus, abençoe os lares que padecem pelos frutos amargos da mágoa, do ódio, do rancor, das dissensões familiares, pela ganância. Que os laços consanguíneos sejam reapertados pelos laços divinos do perdão, do amor, da bondade e da fraternidade. Abençoa, Senhor Jesus, grandemente os lares que padecem pela falta do trabalho, do pão de cada dia. Que as mãos humanas possam, neste momento, trabalhar junto com o Senhor Jesus, levando assistência a estes irmãos desvalidos pela falta do trabalho, do alimento, do pão de cada dia na mesa. Jesus, abençoe toda a nossa família universal, onde pulsa um coração humano, que ele seja preenchido, Mestre Jesus, de paz, de luz, de fé, de amor e de esperança. Ilumine as consciências humanas para que nós trabalhemos juntos pelas bênçãos de iluminação do nosso espírito. Abençoe, Jesus, a nossa terra, os países em conflito,
Abençoe a nossa pátria. Abençoe o nosso município. E mais uma vez pedimos bênçãos para toda a nossa família. Que o culto do Evangelho no lar seja fonte divina de luz, de amor e de esperança para a transformação de nós mesmos e de toda a nossa família. E assim, unidos aos benfeitores celestes, ofertamos ao Cristo Jesus e o Pai a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor Jesus, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder, Senhor, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Mãe, pelas bênçãos do Evangelho em nosso lar.